Enquanto minha filha descia o corredor usando o vestido com o qual eu deveria ser enterrada, eu assistia do fundo da capela. Dizem que o amor de mãe é incondicional e transcende todas as traições, falhas de comunicação e até mesmo a ausência. No entanto, e se o seu próprio filho assinar sua certidão de óbito apenas para receber o seu valor em papel? Com as mãos tremendo no colo e o lenço preto puxado para baixo sobre a testa, sentei-me silenciosamente no último banco na manhã de domingo. Fazia anos desde a morte de Harold que eu entrara em uma igreja. O ar denso rodopiava com o aroma de incenso e flores, quase me estrangulando. Enquanto a música do órgão subia, meu coração disparava, e então vi minha única filha, Tessa. Radiante em cetim branco, ela parecia um anjo no final do corredor. Seu sorriso era largo, seguro de si e tranquilo. Não por minha causa, não por causa da certidão de óbito falsa, e não por causa do pagamento de $250.000 do seguro que ela recebeu por declarar que eu havia falecido sozinho em um pequeno motel no Oregon, ela parecia não ter perdido uma única noite de sono. Não, ela parecia vitoriosa. Além disso, por que não seria? Todos acreditavam nela. Os visitantes ficaram boquiabertos de admiração ao se levantarem todos ao mesmo tempo. Eu ouvia os boatos: ela é linda. Ela é uma péssima mãe. Espero que ela encontre paz. Triste, mas que dia lindo. Todos acreditavam que eu estava morta. No entanto, eu não estava. Observei-a caminhando pelo corredor com passos majestosos e elegantes, como eu já havia lhe ensinado. Ensaiávamos andar como princesas, rindo e equilibrando colheres na cabeça no chão de linóleo da cozinha quando ela tinha 7 anos. Seus olhos se arregalavam quando ela tropeçava, caía e olhava para mim. Mais uma vez, mamãe, dizia ela. A menina havia desaparecido. Ela foi substituída por uma senhora que dizia que eu era apenas um corpo que poderia ser vendido. Virei-me para a esquerda. Maya Kellerman, minha advogada, assentiu firmemente. O policial de Lardred, à minha direita, colocou a mão no cinto e sussurrou: é só dizer. Esperei. Quando Tessa chegou ao altar, estava ao lado do noivo, um homem que eu nunca tinha conhecido. Isso era algo que ela havia garantido. Eles se entreolharam ansiosamente, os dedos se tocando. Queridos amados, estamos reunidos aqui hoje, disse o padre. Levantei-me naquele momento, lenta e serenamente. Caminhei pelo corredor. As pessoas se viraram. O padre parou de falar. O sorriso de Tessa permaneceu fixo. Dei alguns passos à frente. Desculpe interromper, disse eu com uma voz calma e clara. Simplesmente senti que a falecida mãe da noiva precisava cumprimentá-la. O silêncio se quebrou como vidro. Choques. Um programa foi cancelado. Quando o noivo se retirou, minha filha Tessa ficou pálida como giz. Eu a encarei. Ela permaneceu imóvel por um breve momento. Ela agarrou seu buquê com as mãos trêmulas enquanto seu olhar alternava entre o advogado, eu e o policial que agora caminhava pelo corredor atrás de mim. Suas mentiras, seu silêncio e a ficção que ela havia construído sem mim estavam chegando ao fim naquele exato momento. Conte-nos de onde você está assistindo na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Pois esta não é apenas uma história de traição. É uma história de ressurreição. Eu achava que tinha criado algo forte antes de tudo, antes da polícia, antes dos documentos falsificados, antes da extravagância do casamento. Apesar de não ser chamativa, minha vida era plena. Tinha coração, ritmo e propósito. Quando Tessa tinha apenas 9 anos, meu marido Harold sofreu um derrame e morreu, deixando-me sozinha para criá-la. Tínhamos acabado de quitar a hipoteca da nossa modesta casa de tijolos vermelhos em Pine Creek. Eu tinha um filho na 3ª série, uma pilha de contas médicas e um coração partido, tudo ao mesmo tempo, e era viúva. Mas eu continuei. Vendi a caminhonete do Harold, trabalhei horas extras como professora de inglês no ensino médio e consegui me virar. Apesar de ter pouco, consegui fazer com que nossa casa parecesse aconchegante. Tessa nunca se sentiu excluída por minha causa. Fazíamos panquecas juntas todas as manhãs de domingo. Eu pendurava serpentinas caseiras em cada aniversário. Sentava na beira da cama dela e ficava lá até ela dormir toda vez que gritava. Ela era a causa de tudo para mim.
Meu Deus, Tessa era inteligente. Ela tinha o poder de encantar os dentes de um lobo. Ela era o tipo de criança que persuadia um vizinho a lhe dar uma bola extra de sorvete ou convencia a professora a ter mais um dia para entregar os trabalhos escolares. Ela estava sempre radiante. Eu interpretava isso como confiança. Parecia força para mim. Ela recebeu uma bolsa parcial para cursar a faculdade. Gastei todo o meu dinheiro para cobrir a diferença. Para mantê-la à tona, até deduzi o suficiente do seguro de vida que havia adquirido após o falecimento de Harold. Sorri tão abertamente que minhas bochechas doeram por dias depois que ela se formou em merchandising de moda. Ajudei-a a abrir sua loja no centro da cidade naquele verão. Enquanto ela estava fora, eu operava o caixa, passava roupas a vapor e pintava prateleiras. Isso não me incomodava. Me dava a impressão de que ainda éramos uma equipe e que eu ainda era necessária. Naquela época, ela me ligava diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Discutíamos suas novas linhas de roupas, o homem com quem ela estava saindo e os reembolsos de clientes. Eu ouvia o tempo todo. Nunca fui uma juíza. Tudo o que eu queria era que ela se sentisse ouvida, protegida e amada, e eu realmente achava que ela se sentia assim. Em certo momento, ela chegou a me dizer: "Mãe, você é tudo para mim." Eu não entendia o quanto eu me apegava àquela frase. Quando ela começou a me visitar com menos frequência, quando suas respostas ficaram mais concisas ou quando ela disse que estava ocupada demais para jantar, aquilo se tornou uma espécie de tela, uma pequena ficção aconchegante que eu segurava sempre que algo parecia estranho. Eu não questionava, no entanto. Atribuía isso à vida, ao trabalho e à vida adulta. Em retrospecto, porém, havia leves fissuras. Quando dei uma passada inesperada na loja dela, sua assistente me lançou um olhar estranho que sugeria que eu não deveria estar ali. Certa vez, ela preferiu passar o Natal com amigos em Napa em vez de voltar para casa. Suas postagens nas redes sociais eram mais profissionais, incluíam sorrisos mais filtrados, tinham menos fotos nossas e não mostravam nenhum sinal meu. Mesmo assim, eu ainda acreditava que estávamos bem. No aniversário dela, continuei a fazer seu pão de banana favorito. Quando as estações mudavam, continuei a tecer seus cachecóis. Como mães fazem isso, certa vez coloquei uma pequena quantia em dinheiro no bolso do casaco dela durante uma nevasca, para o caso de ela ter esquecido as luvas. Mesmo quando ninguém está olhando, elas continuam aparecendo. Elas se apegam a memórias que dão a impressão de que o amor nunca acaba. Então, eu pensava que nosso relacionamento estava intacto. Pensei que o silêncio acabaria, que voltaríamos a tomar café e que um dia eu a ajudaria a escolher o buquê de casamento. Nunca pensei que ela os escolheria sem me consultar ou que usaria a minha morte como forma de obter dinheiro. Antes de tudo isso, eu acreditava que perder a atenção da minha filha seria o pior cenário. No entanto, eu estava cego para o fato de que estava gradualmente perdendo a alma dela. E eu já era descartável aos olhos dela. Tudo começou com algo pequeno, algo tão comum que quase não percebi. É assim que a traição começa, discretamente, em momentos que desculpamos porque o amor nos ensina a dar o benefício da dúvida. Era final da primavera, talvez 2 meses depois de Tessa me contar que estava noiva. Lembro-me do sol invadindo minha cozinha enquanto eu mexia uma panela de sopa, cantarolando uma estação de rádio que ainda tocava Sinatra. Eu tinha acabado de fazer um chale rendado cor marfim, daqueles que cobrem os ombros de uma noiva, e o dobrei para formar uma caixa de presente. Amarrei-o com uma fita e o coloquei perto da porta. Eu estava tão orgulhosa dele. Quando liguei para ela, ela atendeu no segundo toque. Tessa, eu disse, fiz uma coisa para o seu casamento. Estava pensando em almoçarmos juntos esta semana. Adoraria te entregar pessoalmente. Ela fez uma pausa um pouco longa demais. Que fofo, mãe, mas na verdade eu tenho provas e reuniões com fornecedores a semana toda. Vou ficar atolada. Ah, eu disse, disfarçando o frio na barriga. Bem, talvez eu possa passar na loja e deixar. Ela suspirou mesmo. É que as coisas estão meio caóticas agora. Talvez seja melhor deixar na varanda. Hesitei. Tessa, é feito à mão. Eu adoraria ver sua cara quando você abrir. Ela soltou uma risadinha, daquelas que não chegam aos olhos. Você está sendo dramática. Tenho certeza de que é adorável. Olha,
Eu te chamo por face time quando tiver a chance, ok? Nunca fizemos esse face time. Tentei não deixar que isso me machucasse. Disse a mim mesma que ela estava estressada, toda noiva tem muita coisa para fazer. Mas algo dentro de mim me incomodou, uma sensação tênue e desconfortável, como estar em uma sala que de repente esfriou. Algumas semanas depois, sugeri a ideia de ajudá-la a planejar a cerimônia. Fui cuidadosa e gentil nas minhas palavras. Sabe, eu disse enquanto nos sentávamos em uma cafeteria perto da boutique dela, se você precisar de ajuda com os arranjos, flores, mesas, qualquer coisa, eu adoraria ajudar. Pode ser divertido, como nos velhos tempos. Ela mexeu o café sem olhar para cima. Obrigada, mãe, mas tenho uma equipe cuidando disso. Além disso, hoje é o meu dia. Sua voz não era ríspida, mas era firme. Final. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um par de óculos de sol, já se preparando para sair. Assenti, tentando sorrir, mas parecia que meu rosto não sabia como. Claro. É só dizer. Ela se levantou e beijou o topo da minha cabeça. Te amo, disse ela suavemente, já a meio caminho da porta. E assim, de repente, o momento passou. Esse foi o primeiro sinal de alerta, a sua discreta rejeição a mim, não com crueldade, mas com desinteresse. Não foi o que ela disse e foi o que ela não disse. O calor que não estava lá, o jeito como seus olhos não buscavam os meus como costumavam fazer quando ela queria compartilhar algo real. Ela não perguntou como eu estava. Não me agradeceu por me oferecer ajuda. Nem se deu ao trabalho de terminar o café. E quando fiquei parado observando-a se afastar, me dei conta, ela ainda não tinha me convidado para conhecer o noivo. Nenhuma vez. Eu tinha sido a primeira pessoa para quem ela ligou quando foi aceita na faculdade, a primeira pessoa com quem ela chorou depois do primeiro término. Ajudei-a a declarar o imposto de renda, escrevi seu currículo, dirigi 2 horas uma vez só para levar sopa para ela quando ela estava gripada. Mas agora, eu era apenas uma nota de rodapé, uma formalidade. Naquela tarde, fui a pé para casa em vez de pegar o ônibus. Eu precisava do tempo, do vento, do ritmo dos meus próprios passos para superar a dor no peito. Disse a mim mesma para não dar muita importância àquilo. Ela só está ocupada, eu disse em voz alta para ninguém. Ela está construindo a vida dela. Isso é bom. Mas, no fundo, eu sabia que algo havia mudado. Ela não estava apenas ocupada. Ela estava fazendo escolhas, estabelecendo limites. E a cada limite, eu estava sendo gentilmente empurrada para fora. A pior parte. Eu sorri durante tudo isso, fingi que nada estava errado porque não queria acreditar que a criança a quem dei a minha vida estava começando a me apagar. No começo, atribuí isso ao estresse do casamento. Tessa sempre se mostrou tensa ao lidar com prazos, primeiro durante as provas da escola, depois durante a inauguração da sua boutique e agora este casamento. Então, eu disse a mim mesma que os silêncios, as chamadas perdidas, as respostas curtas eram temporários. Mas o silêncio não desapareceu. Cresceu. Começou de pequenas maneiras, fáceis de ignorar se você não estivesse prestando atenção. Quando eu lhe mandava mensagens de bom dia, ela às vezes respondia horas depois com uma única palavra, ocupada. Quando eu perguntava sobre o local do casamento, ela respondia com já combinado. Não havia calor por trás disso, nenhuma partilha, apenas paredes. Um dia, liguei só para ouvir a voz dela. O telefone tocou 5 vezes antes de cair na caixa postal. A mensagem dela era animada e otimista: Oi, aqui é a Tessa. Deixe seu nome e eu ligo de volta quando puder. Mas agora soou vazio para mim. Não deixei recado. Algumas horas depois, ela mandou uma mensagem: estava em reunião. Tudo bem? Respondi: só queria dizer oi. Sinto sua falta. Não recebi resposta. Fiquei ali sentada, olhando para a tela, com a sensação de atravessar um cânion que se alargava a cada dia. Na semana seguinte, tentei visitar a boutique dela. Eu tinha assado um pão de limão fresco, o favorito dela, e pensei que uma visita surpresa poderia lembrá-la de que ainda estávamos conectados. Quando entrei, a jovem no balcão, alguém que eu não conhecia, me lançou um olhar hesitante. Oi, posso ajudar? Ela perguntou.
Sou a mãe da Tessa, respondi com um sorriso, só passando para levar um doce para ela. A menina se mexeu, sem jeito. Ah, ela saiu mesmo. Acho que está em reuniões a tarde toda. Assenti educadamente, coloquei o pão embrulhado no balcão e deixei meu nome num bilhete. Mas quando me virei para ir embora, percebi algo em seus olhos, pena. Aquele brilho de meio segundo de alguém que sabe mais do que diz, alguém que vê a distância que finjo não ver. Naquela noite, recebi uma mensagem da Tessa: Ei, gostei do pão. Só para você saber, provavelmente é melhor ligar antes da próxima vez. Ando super ocupada ultimamente. Espero que esteja bem. Aquela mensagem me magoou mais do que eu admiti. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para ela, o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio ao meu redor. Eu não estava apenas sendo excluída. Eu estava sendo excluída. Sem convites para degustações de bolo, sem atualizações sobre o noivo dela, Logan, sem a união entre mãe e filha por causa da escolha de flores ou playlists de música. Todos os momentos que eu havia imaginado por anos se foram. Eu nem sabia que tipo de vestido ela tinha escolhido. O estranho é que ela não parecia brava comigo. Não houve briga, nem confronto, apenas um congelamento lento, como se eu estivesse me tornando uma estranha, uma ligação sem resposta de cada vez. Tentei conversar com minha irmã Ruth sobre isso certa manhã, enquanto tomávamos café. Ela franziu a testa, tomando um gole da caneca. Você perguntou a ela se há algo errado? Perguntou Ruth, gentilmente. Talvez ela esteja apenas sobrecarregada. Não sei, respondi. Sinto que a estou incomodando, mesmo quando estou só dizendo oi. Ela é sua filha, Ruth me lembrou. Não deixe que ela te empurre para o escuro. Mas era isso que eu sentia, ser discretamente transferida para um canto escuro da vida dela, onde eu ainda podia vê-la, mas não tinha permissão para ser vista. Não era crueldade pura e simples. Era negligência em sua forma mais dolorosa, a ausência de presença, a maneira como ela continuava vivendo enquanto deixava claro que eu não fazia mais parte daquela vida. Certa noite, dei uma olhada nos meus álbuns de fotos antigos. Uma imagem me deixou perplexa, Tessa, de 12 anos, segurando uma caneca com a frase "a melhor filha" em que ela mesma fizera na aula de artes. No verso, com uma letra torta, ela havia escrito: "Você é minha pessoa favorita, mamãe." Tracei as palavras com o dedo e senti as lágrimas brotarem, lentas e amargas. O que eu tinha feito para passar de sua pessoa favorita a alguém que ela mal reconhecia? Eu ainda não sabia, mas isso não era o pior. A verdadeira traição ainda estava por vir. Mas, àquela altura, ela já havia praticado me apagar emocionalmente, passo a passo. Só que levei muito tempo para perceber. A última rachadura no meu coração não veio de uma briga ou de uma mensagem cruel. Veio de um brunch. Tessa me convidou, surpreendentemente, depois de semanas de silêncio. Um pequeno encontro com os padrinhos, disse ela ao telefone, com a voz firme. Nada especial, só mimosas e doces. Você pode passar por volta das 10, se quiser. Se quiser. Essa frase ficou na minha cabeça. Mesmo assim, cheguei cedo, segurando um presente cuidadosamente embrulhado. Era um medalhão de prata com a data do casamento dela gravada, e dentro havia uma pequena foto dela bebê nos meus braços. Fiquei em dúvida a semana toda se entregaria a ela em particular ou durante o brunch. Mas, no final, escolhi a esperança. Escolhi o amor em público. Usei meu vestido mais bonito, arrumei o cabelo do jeito que a Tessa costumava elogiar e levei uma caixa de scones caseiros, seu favorito de mirtilo e limão. Queria parecer que pertencia ao mundo dela, mesmo que ela me mantivesse fora dele ultimamente. O restaurante era um daqueles lugares novos e elegantes, com paredes de vidro, decoração minimalista e garçons que pareciam modelos em segundas intenções. Tessa sentou-se a uma mesa comprida com 6 amigas, suas madrinhas, todas jovens, lindas, todas conversando entre si, com risadas que se espalhavam pelo espaço aberto. Ela olhou para cima quando cheguei, mas não se levantou. Oi, mãe, disse ela, acenando de leve. Que bom que você veio. As meninas se viraram para me olhar. Uma delas sussurrou algo atrás do guardanapo e riu baixinho. Aproximei-me com o presente e os scones, tentando manter o sorriso firme. Trouxe uma coisinha, disse eu, colocando a caixa embrulhada na mesa.
Tessa olhou para ela como se fosse algo inconveniente. Você não precisava trazer nada, mãe, disse ela. Uma das madrinhas, uma garota com cachos perfeitos e óculos de sol enormes na cabeça, interrompeu: sua mãe é tão antiquada. Que fofo. A mesa riu. Eu congelei. Não consegui dizer se era uma brincadeira ou uma provocação, provavelmente as duas coisas. Tessa não me defendeu. Ela apenas riu e tomou um gole de sua mimosa. Outra garota abriu a caixa sem perguntar. Ah, um medalhão, disse ela, segurando-o. É você quando bebê? Perguntou a Tessa, olhando para a foto. E essa é a sua mãe? Nossa, parece um artefato de museu. Mais risadas. Desta vez, Tessa também riu alto. Fiquei ali, com o coração aos pulos. O ar ao meu redor ficou pesado, denso. De repente, me senti deslocada em todos os sentidos possíveis: minhas roupas, minha voz, minha idade, minha presença. Achei que pudesse ser algo sentimental, disse suavemente, estendendo a mão para pegar a caixa de volta. Mas talvez não seja o momento. Não, está tudo bem, disse Tessa casualmente, sem me olhar nos olhos. Eles estão só brincando. Mas eu não estava bem. Meu peito estava apertado. Minha boca estava seca. Eu a criei melhor do que isso. Eu a criei com respeito, com empatia. E, no entanto, ela ficou sentada ali enquanto suas amigas zombavam de mim, como se eu fosse um acessório do seu passado que ela tinha vergonha de reivindicar. Tentei me sentar para aproveitar o momento, mas o garçom se aproximou e gesticulou. Desculpe, senhora, eles só reservaram para 6. Pisquei. 6? Não 7. Não eu. Ah, disse baixinho. Claro. Virei-me para sair. Meus sapatos pareciam mais pesados a cada passo. Pouco antes de sair pela porta, olhei para trás uma vez. Tessa já estava no meio da conversa novamente, rindo de outra coisa. O medalhão estava esquecido sobre a mesa, meio fora da caixa, a fita pendurada como um fio solto que ninguém se importava em amarrar. Só chorei quando cheguei ao carro. Sentei-me ao volante, olhando para o estacionamento ensolarado, com as risadas do restaurante ainda ecoando em meus ouvidos. Aquele brunch mexeu comigo. Não foi só o constrangimento. Foi a constatação. Eu não estava apenas sendo negligenciada. Eu estava sendo publicamente desconsiderada, ridicularizada, tratada como um inconveniente em uma vida que ajudei a construir. Foi nesse momento que parei de inventar desculpas para ela. Porque o amor não humilha, não em particular e muito menos na frente de estranhos. E se ela estava disposta a me envergonhar daquele jeito por causa de um brunch, do que mais ela era capaz? Eu estava prestes a descobrir. Depois do brunch, algo dentro de mim mudou, não de forma dramática. Não houve portas batendo, nem gritos, apenas uma silenciosa percepção de que eu não tinha mais um lugar à mesa na vida da minha filha. Mesmo assim, tentei uma última vez. Uma semana depois, liguei para Tessa e convidei para almoçarmos juntos. Só nós duas, eu disse. Sem aglomeração, sem amigos. Eu gostaria de conversar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estou atolada de coisas do casamento, mãe. Pode esperar? Não, respondi, surpreendendo até a mim mesma com a firmeza na minha voz. Não pode mesmo. Outra pausa. Um suspiro. Certo. Quinta-feira, meio-dia, no Café Bell. Cheguei 10 minutos adiantada. Ela chegou 15 minutos atrasada, de óculos escuros, mal tirando os olhos do celular enquanto se sentava. Não tenho muito tempo, disse ela, acenando para o garçom sem nem olhar para mim. O Logan veio me buscar a 1. Temos uma degustação de bolos. Observei-a atentamente. Ela estava deslumbrante, sempre estava. Mas havia um frio por trás do esmalte. A menininha que costumava puxar minha mão nas feiras livres, a adolescente que chorou em meus braços após sua primeira decepção amorosa, ela não estava ali. Só preciso te perguntar uma coisa, eu disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Fiz alguma coisa que te chateou? Ela inclinou a cabeça levemente. Por que você acha isso? Porque você não fala mais comigo.
Porque eu descobri seus planos de casamento pelo Facebook. Porque você deixou seus amigos zombarem de mim na minha cara, e você não disse nada. Ela desviou o olhar. Você está exagerando. Sou eu? Ela finalmente me olhou nos olhos, e o que vi me arrepiou, não raiva, não culpa, indiferença. Olha, disse ela, este é o meu momento, meu casamento, minha vida. Não preciso de você envolvida em cada detalhe. Você teve a sua vida, mãe. Deixe-me ter a minha. Algo naquelas palavras, você teve sua vida, caiu como um tapa, como se eu já estivesse acabado, como se minha relevância tivesse expirado no momento em que ela fez 18 anos. Assenti lentamente. Eu entendo, disse eu, embora não entendesse, não completamente, ainda não. Comemos em silêncio. Ela mal tocou na salada. Eu mal toquei no meu coração. Quando nos levantamos para ir embora, enfiei a mão na bolsa e tirei um envelope. Dentro havia um cheque de $5.000, dinheiro que eu havia economizado nos últimos 2 anos para algo especial, algo para ela, para este casamento. Ela olhou para o cheque e piscou. O que é isso? Só uma coisa para ajudar. Sem compromisso. Ela pegou o presente sem dizer uma palavra e o guardou na bolsa como se fosse um cupom. Eu a observei ir embora. Não chorei. Não pedi para ela ficar. Fiquei ali parada, observando sua silhueta desaparecer na esquina. Naquela noite, fui para casa e sentei-me na sala, a casa dolorosamente silenciosa. Olhei para a foto antiga sobre a lareira, testa de Maria Chiquinha, os braços em volta do meu pescoço. Um desenho que ela fizera no jardim de infância ainda estava pendurado na geladeira, eu e a mamãe, melhores amigas para sempre. Tirei-o. Não o rasguei. Não o joguei fora. Apenas o dobrei e guardei numa gaveta. No dia seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Arrumei uma mala, não uma mala cheia, apenas o suficiente para algumas semanas, roupas, livros, minha bolsa de tricô. Liguei para minha velha amiga Cheryl, que tinha uma casa de 3 andares na cidade vizinha e costumava dizer, sempre que precisar de um descanso, venha ficar comigo. Ela atendeu ao primeiro toque. Ao cair da noite, eu tinha ido embora. Não contei para Tessa. Não deixei um bilhete. Não senti necessidade de me explicar para alguém que já havia me apagado da vida dela. Enquanto dirigia para longe da casa que passei 3 décadas construindo, eu não estava com raiva. Eu estava oca, silenciosamente destruída. Mas, em algum lugar lá no fundo, uma recha de força se agitou, uma voz que sussurrou, este não é o fim. Você ainda está aqui. Eu ainda não sabia o que estava por vir. Não sabia que a pior traição ainda estava por vir. Mas eu sabia de uma coisa, não podia continuar implorando por um lugar na vida de alguém se essa pessoa já tivesse decidido que eu não pertencia àquele lugar. E então, fui embora em silêncio. E o mundo, pela primeira vez em meses, pareceu honesto. A vila que Cheryl me emprestou era linda, linda demais, na verdade. Tinha 3 andares, piso de madeira polida, tetos abobadados e uma elegante varanda envolvente com vista para o lago. A beleza não preenche um vazio no peito. Não abafa os ecos da rejeição. O silêncio era ensurdecedor. Cheryl tentou alegrar o ambiente com flores, abasteceu a despensa com meus chás favoritos e disse todas as coisas certas. Você precisa de espaço, ela me disse. Tempo para respirar. Deixei-a mudar de ideia. Mas a verdade era que eu não tinha saído para esperar até essa mudar de ideia. Saí porque não aguentava mais um telefonema frio ou um olhar passageiro. Não podia continuar fingindo que a indiferença dela não me esgotava. Na primeira semana, tentei me manter ocupada. Reorganizei a estante. Assei muffins que nunca comi. Organizei o armário de roupas de cama. Mas, por mais que ocupasse minhas mãos, minha mente voltava sempre para aquele brunch, para o tom de voz dela no almoço, para o olhar dela quando me disse que eu já tinha vivido a minha vida. Essas palavras me assombravam. Na segunda semana, parei de cozinhar. Deixei a louça na pia. Usei o mesmo suéter por 3 dias. Fiz longas caminhadas que não pareciam exercício, apenas vagando sem rumo pelas casas de outras pessoas, pelas janelas de outras pessoas iluminadas com famílias, jantares e risadas, uma vida que eu costumava ter. Certa tarde,
Fui longe demais e tive que me sentar em um banco de parque no meio do caminho. Lembro-me de ver uma jovem mãe perseguindo seu filho pequeno por uma pilha de folhas de outono. Ela ria, ofegante, com as bochechas coradas de amor. O menino caiu e, sem hesitar, ela o pegou no colo e beijou sua testa. Não sei por que aquele momento me destruiu, mas destruiu. Sentei-me naquele banco de madeira frio e chorei mais do que em anos, o tipo de choro que vem de dentro, que sai das costelas como algo morrendo. Meu cachecol estava úmido, meus olhos inchados. Devia parecer louca para os transeuntes, mas não me importei. Chorei porque sentia falta da Tessa. Chorei porque não a reconhecia mais. Chorei porque parte de mim ainda se perguntava o que eu tinha feito de errado, onde eu tinha falhado. Mais tarde naquela noite, peguei um diário antigo que eu tinha arrumado na última hora. Eu não escrevia nele havia mais de um ano. Folheei as páginas, algumas cheias de listas de compras e desabafos inofensivos, outras com doces lembranças, o primeiro dia de aula da Tessa, a vez em que construímos um forte de travesseiros e dormimos dentro dele, o aniversário em que ela chorou quando a surpreendi com um cachorrinho que ela chamou de Muffy. Virei para uma página em branco. Minhas mãos tremiam quando peguei a caneta. Não sei mais quem ela é, mas me lembro de quem ela era. E sinto tanta falta daquela garota que chega a doer. Parei. Dei tudo a ela, tudo que eu tinha, e agora sinto como se tivesse desaparecido. As palavras jorraram, página após página, raiva, tristeza, vergonha, amor, arrependimento. Preenchi metade do diário naquela noite, despejando tudo que havia guardado nos últimos 6 meses. Quando terminei, minhas mãos estavam doloridas. Meu corpo parecia pesado. Mas havia algo mais também, uma clareza estranha, como se eu tivesse dado um nome ao monstro no quarto. E agora que tinha um nome, não parecia tão poderoso. Foi naquela noite que cheguei ao fundo do poço, não porque eu não tivesse nada, mas porque percebi o quão vazio eu havia me deixado ficar, apenas tentando permanecer dentro da vida de outra pessoa. Sentei-me diante do espelho naquela noite e observei meu próprio reflexo, rugas que eu não havia notado antes, olhos opacos por tantos dias sem alegria de verdade, uma mulher que parecia ter prendido a respiração por tempo demais. Toquei meu peito. Ainda estou aqui, sussurrei. Repeti isso várias vezes, como uma prece que eu não sabia que precisava. Ainda estou aqui. Ainda estou de pé. Ainda sou eu. Eu ainda não sabia, mas aquele momento foi o começo de algo novo. Às vezes, é preciso perder tudo o que você achava importante para descobrir do que você realmente é feito. E eu não fui feito para desaparecer. Era uma terça-feira quando tudo mudou, o tipo de dia que começa lento, céu nublado, sem compromissos, sem urgência. Decidi fazer algumas coisas só para me forçar a sair de casa. Eu não falava com a Tessa havia quase um mês. E, naquele momento, parei de olhar o nome dela no celular. Eu não esperava que nada acontecesse naquele dia, mas aconteceu. Fui à seguradora para verificar uma pequena apólice que eu tinha há décadas, nada extravagante, apenas um modesto plano de cobertura de viagem que eu sempre mantinha ativo caso fizesse um cruzeiro ou finalmente chegasse à Irlanda, como Harold e eu sonhávamos. Eu não tocava nela desde antes da confusão do casamento. Mas, por algum motivo, eu queria ver se ainda estava ativa. Talvez eu estivesse buscando alguma sensação de normalidade, algo na minha vida que não tivesse sido roubado ou distorcido. O escritório estava silencioso, paredes bege, o zumbido suave de impressoras e luzes fluorescentes. Esperei 10 minutos até que uma jovem no balcão me chamasse. Ela Mercer. Dei um passo à frente com meu documento de identidade na mão. Só para verificar uma apólice antiga. Pode parecer bobagem, mas gosto de acompanhar as coisas. Ela digitou meu nome no computador e então congelou. Seus dedos pairaram sobre o teclado, seus olhos se estreitaram. Desculpe, disse ela. Você pode confirmar sua data de nascimento? Confirmei. Ela piscou, olhou a tela 2 vezes e olhou para mim. Deve haver um erro aqui, disse ela lentamente. Nosso sistema lista você como falecida. Eu ri, achando que ela estava brincando. Bem, eu estou aqui, não estou? Ela não riu. Desculpe, senhora, mas isso não é um erro administrativo. Alguém entrou com um pedido de indenização há 6 semanas, anexado a uma certidão de óbito.
Seu processo foi encerrado. Meu coração disparou. Aproximei-me do balcão. Quem entrou com o pedido? Ela hesitou. Não posso divulgar essa informação. Inclinei-me, tentando manter a compostura. Este é o meu nome, minha apólice, minha identidade, e você está me dizendo que alguém fingiu que eu estava morta? Eu posso chamar meu supervisor. Ela foi embora. Fiquei ali, atordoada, olhando para os ladrilhos de carpete cinza como se pudessem oferecer alguma explicação. Senti-me tonta, como se o chão estivesse se inclinando. Quando ela voltou, um homem de colete azul marinho e óculos a seguiu. Eles me levaram para uma sala lateral e me mostraram o arquivo. Lá estava, meu nome, minha data de nascimento, meu número de apólice, uma cópia digitalizada de uma certidão de óbito. Local da morte, Portland, Oregon. Causa da morte, embolia pulmonar. A assinatura no formulário de solicitação de indenização me embrulhou o estômago, Tessa Mercer. Ela havia escrito a mãe falecida ao lado do nome. Eles haviam enviado o cheque 2 semanas antes para um endereço que eu não reconheci. Não falei nada por quase 1 minuto inteiro. Minha respiração ficou presa no peito. Meus ouvidos zumbiam. Ela disse que eu estava morto, sussurrei. Minha filha me declarou morto. O supervisor pigarreou. Senhora, recomendo que procure um advogado imediatamente. Isso é fraude de identidade e possivelmente fraude de seguro também. Levantei-me lentamente, com as pernas trêmulas, e saí do escritório. Não fui para casa. Não podia. Dirigi até um parque próximo e sentei-me no meu carro com o motor ligado. Olhei para o painel, para a luz verde piscando no rádio, e tentei compreender. Tessa não me ignorou simplesmente. Ela não me expulsou da vida dela. Ela me apagou do papel, aos olhos do governo, para uma empresa em que eu confiava há décadas. Ela não ligou para explicar. Não verificou se eu estava bem. Simplesmente seguiu em frente com um cheque de $250 mil e a história de que sua mãe havia morrido longe, sozinha. Peguei meu celular e procurei o endereço listado na solicitação, uma caixa postal registrada em nome de Tessa. Cada evidência confirmava a verdade. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e achou que eu nunca descobriria. Mas eu descobri. E daquele momento em diante, algo dentro de mim despertou não apenas raiva, algo mais forte, determinação. Não dormi naquela noite. Depois de descobrir a fraude do seguro, voltei para a vila e sentei-me no escuro, com os documentos impressos espalhados sobre a mesa de jantar de Cheryl como um arranjo fúnebre para a verdade. Meu chá esfriou. Minha mente, no entanto, fervia. A descrença havia passado. A mágoa havia passado. Agora eu estava em algo diferente, algo novo, não raiva, não vingança, algo mais frio, algo mais claro, clareza. Foi como se alguém tivesse girado uma chave na minha espinha e me deixado de pé novamente. Senti a velha versão de mim mesma, aquela de antes do Brant, do silêncio, da rejeição, subir como uma maré. Eu não era apenas a mãe que ela havia jogado fora. Eu era uma mulher que tinha sido usada, sobre quem mentiram, declarada morta por dinheiro, e eu ainda estava viva. Viva e pensando. Abri meu laptop e procurei por um nome que eu não dizia em voz alta há anos, Maya Kellerman. Ela era uma ex-aluna minha. 25 anos atrás, ela se sentava na primeira fila da minha aula de inglês avançado com um cérebro de chicote e olhos que não deixavam escapar nada. Agora, ela era uma advogada atuante com a reputação de ser quieta, afiada e implacável no tribunal. Encontrei o site dela e enviei uma mensagem. Assunto: preciso de ajuda. Ela me declarou morta. Me ligou na manhã seguinte. Senhora Mercer, sua voz soou, calorosa, mas curiosa. A senhora está bem viva, pelo que vejo. Gostaria de não estar, respondi, secamente. Assim, isso doeria um pouco menos. Contei tudo a ela, sobre a distância, o apagamento, o Brant, a apólice, a certidão falsificada. Ela pediu cópias. Digitalizei e enviei antes do fim da ligação. Naquela noite, nos encontramos no escritório dela e assinei uma procuração limitada. Maya não perdeu tempo.
Ela contatou a seguradora, registrou uma queixa de fraude e começou a redigir cartas ao cartório, solicitando uma auditoria da certidão de óbito. Ela contratou um investigador particular para documentar os passos que Tessa havia tomado, preencher a papelada, arrecadar fundos, alegar ser parente mais próximo. A pista nem estava tão bem escondida. E, durante todo esse tempo, eu não disse nada a Tessa. Não liguei. Não confrontei. Não perguntei por quê. Eu sabia que haveria um momento para perguntas, mas não agora. Agora, eu estava observando, ouvindo, me preparando. Algo em mim havia mudado para sempre. Eu estava farto de inventar desculpas para o comportamento dela, de ignorar o desrespeito como estresse ou nervosismo do casamento. Ela havia tomado uma decisão calculada. Ela havia se sentado, digitado meu obituário mentalmente e decidido que eu era mais valioso morto do que vivo. Isso não é um erro. É uma escolha. E eu tinha todo o direito, de me escolher agora. Comecei a documentar tudo, cada interação, cada mensagem de voz, cada documento da Maia. Criei uma pasta, depois uma cópia de segurança, depois outra. Até comprei um pequeno cofre e o tranquei embaixo da cama de hóspedes da Cheryl. Mudei meu testamento, removi completamente o nome da Tessa e deixei meus bens, o pouco que eu tinha, para um fundo de bolsas de estudo para mulheres em crise. Então fui à polícia. Sentei-me numa pequena sala quadrada com paredes neutras e expliquei que tinha sido declarado morto, que alguém forjou a minha morte, que a minha própria filha roubou dinheiro fingindo que eu já não existia. O agente, detetive Dillard, não pareceu chocado. Parecia cansado. Recebemos 1 ou 2 desses por ano, disse ele, folheando as evidências. Normalmente, são parentes distantes. Raramente tão próximos. Ele me olhou, sério. Você tem o suficiente aqui para uma prisão, se quiser seguir em frente. Assenti. Sim. Ele se recostou. Por que agora? Olhei-o nos olhos. Porque durante meses pensei que tinha de provar que ainda era importante. Não sou. Só tenho de provar que ela não vai conseguir safar-se disto. Saí daquela esquadra mais alto do que me sentirá nos últimos anos. As minhas mãos ainda tremiam. O meu coração ainda doía. Mas, pela primeira vez desde que tudo isto começou, eu não estava perdido. Eu tinha uma direção. Eu não estava mais implorando pelo amor dela. Eu estava recuperando a minha vida. E, desta vez, eu não ficaria em silêncio. Não anunciei nada, nem para Tessa, nem para a família, nem mesmo para Cheryl. Quando o interruptor girou dentro de mim, eu soube que o caminho a seguir não envolveria discussões acaloradas ou confrontos dramáticos. Não, eu queria precisão. Eu queria silêncio, não por medo, mas por estratégia. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que as ações mais poderosas são tomadas em silêncio, a portas fechadas. Enquanto Tessa postava fotos do chá de panela no Instagram, sorrindo com champanhe na mão, hashtags como hashtag no Bridtobe e hashtag Adruxialakigel, eu me encontrava com Maia todas as terças-feiras à tarde no escritório dela, discutindo cada etapa, cada detalhe legal do caso. Ela foi meticulosa. Isso não será apenas fraude de seguro, explicou, apontando para uma folha de estatutos estaduais. Se o promotor insistir, ela poderá ser acusada de apresentar certidão de óbito falsa, roubo de identidade e fraude eletrônica. Engoli em seco. Você acha mesmo que ela vai para a cadeia? Maia me olhou, calma, mas firme. Ela pode ir, mas isso não depende de nós. Nosso trabalho é dar às autoridades policiais tudo o que elas precisam para fazer o que lhes compete. Enquanto isso, a investigadora particular que Maia havia contratado descobriu ainda mais do que eu esperava. Tessa havia aberto uma nova conta com o nome comercial Mercer Legacy Events e canalizado quase metade do pagamento do seguro para ela. Ela planejava expandir, contratar funcionários e transferir a boutique para uma área mais nobre da cidade. Ela não apenas pegou o dinheiro, ela começou a construir uma nova vida com ele, uma vida construída sobre a mentira da minha morte. Era quase poético. Ela estava encenando um casamento com base em mentiras. Mas quanto mais perto ela chegava daquele grande dia, mais poder eu sentia se acumulando silenciosamente sob meus pés.
Apresentei uma declaração formal para anular a certidão de óbito fraudulenta, apresentando documentos autenticados em cartório, incluindo uma declaração de identidade sob juramento. Isso desencadeou uma auditoria, que envolveu o oficial de registro do Estado, o legista e até mesmo o escrivão que, sem saber, havia aprovado a certidão falsa. Cada passo deixava um rastro de papel, e cada rastro apontava diretamente para Tessa. Mesmo assim, não disse uma palavra a ela. Não liguei para avisá-la. Não exigi um pedido de desculpas. Não escrevi uma daquelas cartas longas e emotivas que eu costumava imaginar que poderiam abrir seus olhos. Esse tempo já tinha passado. Em vez disso, comecei a ganhar forças. Participei de uma aula de yoga comunitária pela manhã. Comecei a cozinhar novamente para mim, não por hábito, mas por intenção. Cheguei a começar a cuidar do jardim no quintal da Cheryl, plantando lavanda e alecrim ao longo da cerca. Havia algo profundamente curativo em colocar as mãos na terra e cultivar algo vivo quando você era tratado como um fantasma. Também procurei uma velha amiga, Joana, uma mulher com quem eu não falava há quase 10 anos. Ela esteve ao meu lado durante a doença de Harold, e nos distanciamos com o tempo. Eu não sabia se ela se lembraria de mim, mas ela atendeu meu chamado como se o tempo não tivesse passado. Disse ela, com a voz carregada de surpresa. Eu estava pensando em você na semana passada. Nos encontramos para um chá. Conversamos por horas. Contei ela apenas parte da verdade, o suficiente para explicar a dor nos meus olhos e a hesitação na minha voz quando ela perguntou sobre Tessa. Ela não fez muitas perguntas. Em vez disso, me lembrou quem eu costumava ser, a mulher que um dia liderou as reuniões da Associação de Pais e Mestres como se fossem um tribunal, que coordenou peças de teatro na escola e fez fantasias de Halloween do zero. A mulher que sempre encontrava um jeito de sobreviver. Eu estava me tornando ela novamente. Certa manhã, 3 semanas antes do casamento, Maia me entregou um fino envelope pardo. Dentro estava o boletim de ocorrência. Era oficial. As acusações haviam sido apresentadas. Um mandado de prisão havia sido assinado. Só faltava decidir o tempo. Vamos esperar, disse Maia, até o momento mais importante. Assenti. Eu já sabia quando seria. Circulei a data no meu calendário, 17 de junho, o dia do casamento de Tessa. Ela já havia me enterrado uma vez. Agora eu retornaria não como um fantasma, mas como a mãe que ela não conseguia apagar. Os dias que antecederam o casamento de Tessa foram estranhamente silenciosos, mas não da maneira como o silêncio me assombrara antes. Desta vez, o silêncio parecia proposital, controlado, como a pausa antes de uma tempestade finalmente cair sobre aqueles que construíram suas casas com tijolos roubados. Enquanto ela finalizava os arranjos florais e a distribuição dos assentos, eu finalizava as provas e a coordenação. O detetive de Larded me mantinha atualizado, com um tom sempre calmo e palavras precisas. Ela não tem ideia, disse-lhe certa tarde ao telefone. Ainda não. Ela acha que este caso está enterrado. Não, respondi. Ela acha que sim. Mas eu não estava. Eu estava bem vivo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu começava a me sentir poderoso novamente. A mudança começou com os menores sinais. O cartório enviou a Tessa uma notificação formal informando que sua certidão de óbito estava sob investigação. Ela teria recebido numa quarta-feira, exatamente 10 dias antes do casamento. No dia seguinte, a página do Instagram da sua boutique ficou fora do ar. Postagens foram apagadas, comentários desativados, a página da empresa ficou privada. Mas ela não me ligou, nem para negar, nem para confessar, nem nada. Eu só conseguia imaginar o que aquele silêncio significava agora. Maia confirmou que Tessa havia contatado um advogado, mas ela não havia feito nada publicamente, nenhuma declaração, nenhum controle de danos. Ela provavelmente estava tentando se antecipar discretamente, esperando que os resquícios de sua mentira pudessem ser varridos para debaixo do tapete antes da caminhada até o altar. Mas eu não ia deixá-la entrar em uma nova vida com uma mentira costurada em cada costura do vestido de noiva. Continuei observando. Joana, a amiga com quem eu havia reencontrado, me surpreendeu ao passar na vila certa manhã com um presente. Dentro, havia um vestido azul marinho profundo, longo e elegante, com mangas que caíam suavemente sobre os ombros.
Eu vi isso e pensei em você, disse ela. Você vai precisar de algo poderoso para vestir. Segurei-o contra mim em frente ao espelho. Era lindo, mas, mais do que isso, parecia uma armadura. Havia algo surreal em me preparar para um casamento para o qual eu não tinha sido convidada, em escolher joias e sapatos sabendo que minha presença desmantelaria todas as ilusões que ela havia criado. Mas eu não me sentia nervosa. Eu me sentia pronta. Pela primeira vez, eu não era a mulher sentada em silêncio, esperando ser chamada. Eu era a detentora da verdade. E ela não fazia ideia do que estava por vir. Naquele sábado, Cheryl bateu à minha porta com um sorriso gentil. Você está bem? Assenti. Nunca tive tanta certeza. Sentamos na varanda, bebendo água com limão. Pássaros cantavam em algum lugar além das árvores. Era silencioso, tranquilo, mas, desta vez, o silêncio era meu. Naquela tarde, recebi uma mensagem da Maia, tudo confirmado. Temos sinal verde para amanhã. A equipe do Dillard seguirá seu exemplo no local. Horário de entrada, 13h45. A cerimônia de casamento estava marcada para as 14h em ponto. Perfeito. Fechei o celular e o coloquei de lado. Era estranho pensar em quão longe eu tinha chegado desde aquela primeira noite na vila, quando chorei sozinha em um lenço, pensando que tinha sido descartada pela pessoa que mais amava, quando eu não conseguia nem me olhar no espelho sem me perguntar o que tinha feito de errado. Mas agora eu sabia que não. Tessa não tinha me afastado por causa de algo que eu fiz. Ela me afastou porque sabia quem eu era. E ela sabia que não podia mentir para mim para sempre. Então, ela escolheu um mundo onde eu não existia. E agora, eu estava prestes a voltar a isso não como uma mãe desesperada por afeto, mas como uma mulher munida da verdade. Na manhã seguinte, estendi o vestido azul marinho sobre a cama. Alisei-o com a palma da mão, sentindo o tecido frio contra a pele. Então, arrumei minha bolsa, o documento original da apólice, a certidão de óbito com a assinatura falsificada, uma cópia autenticada do boletim de ocorrência, uma pequena foto minha e de Tessa do ano em que ela se formou na faculdade, só para mim, uma lembrança de quem um dia fomos. Ao fechá-lo, senti novamente aquela mudança no ar. Ela havia me descartado, me enterrado em ficção, mas a história estava prestes a mudar, e eu seria a única a contar o final. O sol estava alto e tranquilo, como se não tivesse a mínima ideia de que estava prestes a brilhar em um acerto de contas. Cheguei ao local 5 minutos antes. Era uma bela propriedade rural, em estilo celeiro branco, impecavelmente decorada. Um arco de flores desabrochava perto do altar, rosas rosa claro e creme dispostas como promessas. Fileiras de cadeiras brancas estavam cuidadosamente alinhadas no gramado, repletas de convidados vestidos em tons pastel e linho, abanando-se suavemente sob o calor de junho. Para eles, era um casamento. Para mim, era um tribunal. Saí do carro, alisando meu vestido azul marinho, e enfiei a mão na bolsa para me certificar de que tudo ainda estava no lugar, os documentos, o relatório, a foto, meu documento de identidade. Maia já estava por perto, sentada na extrema direita do gramado, do lado de fora do salão de convidados. O detetive Dillard e seu parceiro esperavam a poucos metros atrás dela, disfarçados em ternos simples, parecendo mais tios do que policiais. Caminhei lentamente pela borda externa da multidão. Ninguém me reconheceu. Para eles, eu era apenas mais uma convidada, uma amiga da família, talvez a tia do noivo. Aquele anonimato me dava uma sensação poderosa. Então eu ouvi a mudança na música. Os convidados se levantaram, com as cabeças voltadas para a entrada dos fundos da propriedade. E lá estava ela, Tessa, vestida de renda branca, radiante, impecável, com um buquê nas mãos como um escudo. Sua maquiagem estava impecável, seu sorriso sereno. Ela parecia um sonho, uma noiva inocente e linda entrando em uma vida que acreditava ter garantido com mentiras. Ela não sabia que eu estava ali. Ainda não. Esperei. Ela caminhou pelo corredor, lenta e graciosamente. Vi Logan, seu noivo, em pé no altar, enxugando a testa com um lenço dobrado, nervoso e orgulhoso. Ele também não sabia. Nenhum deles sabia. Quando Tessa chegou à frente, a música diminuiu. O pastor pigarreou. Amados, começou ele, estamos reunidos aqui hoje.
Foi então que entrei no corredor. Todas as cabeças se voltaram para mim. O silêncio foi instantâneo. Não levantei a voz. Não gritei. Simplesmente caminhei, cada passo firme, minha bolsa pendurada calmamente no ombro, meus olhos fixos nos dela. O rosto de Tessa perdeu a cor. Ela piscou 2 vezes, como se estivesse vendo um fantasma. Parei no meio do corredor e falei: "Desculpe interromper", disse eu, com a voz clara e serena. Só achei que a falecida mãe da noiva deveria dizer oi. Olhos se abriram. Alguns convidados se entreolharam, chocados. O ministro recuou um passo. Logan parecia completamente perplexo, os olhos alternando entre mim e Tessa. Mas Tessa não se mexeu. Ficou parada ali, com o buquê tremendo nas mãos, paralisada. Atrás de mim, Maya se levantou. O detetive Dillard e seu parceiro começaram a se aproximar. "Estou bem vivo", continuei. "E trouxe documentos para provar isso, assim como algumas pessoas que gostariam de falar com a noiva sobre a apólice de seguro que ela recebeu depois de falsificar minha certidão de óbito." Sussurros se transformaram em murmúrios. Cadeiras rangeram. Uma mulher na primeira fila ofegou e agarrou suas pérolas. "Tenho cópias de todos os formulários", eu disse, enfiando a mão na bolsa, incluindo o que ela assinou declarando que morri em Portland, Oregon. Para aqueles que não me conhecem, sou Elaine Mercer, a mãe dela. E, como podem ver, não estou morta. Dillard chegou ao altar. Delicadamente, pousou a mão no cotovelo de Tessa. "Tessa Mercer", disse ele, profissional, mas firme, "você está sob investigação por múltiplas acusações de fraude, incluindo roubo de identidade e fraude de seguro." Ela finalmente se moveu, afastando o braço. "Isso não está acontecendo", sussurrou. "Você não pode fazer isso." "Na verdade", disse Maya, agora parada atrás de mim, "nós podemos, e estamos." Tessa olhou ao redor da multidão, para Logan, para seus amigos, para seus futuros sogros. Ninguém correu para o seu lado. Ninguém disse uma palavra, porque a verdade havia entrado em seu dia perfeito, e a história que ela construiu não sobreviveria a isso. Observei enquanto ela tentava falar, tentava se recompor, mas a máscara que ela usará por tanto tempo finalmente se rompera. E, pela primeira vez, não me senti quebrada. Me senti inteira, porque não vim para destruí-la. Vim para me recuperar, para dizer sem pedir desculpas que eu nunca tinha ido embora. E eu nunca mais deixaria outra pessoa escrever o fim da minha vida. Há algo surreal em ver seu próprio filho ser escoltado algemado. Não é a raiva que te atinge primeiro, nem mesmo a vingança. É o silêncio, aquele tipo de silêncio vasto e oco que envolve suas costelas e pergunta: "Como chegamos aqui?" Enquanto o detetive Dillard conduzia Tessa pelo corredor que ela havia ensaiado tão cuidadosamente, fiquei paralisada, não de medo, mas de determinação. A mulher que ocupou meu lugar no altar, aquela que disse ao mundo que eu estava morta por um pagamento, não era mais uma filha que eu reconhecia. Suspiros percorreram a multidão. Os convidados recuaram, como se a fraude fosse contagiosa. A violinista abaixou o arco. O noivo, Logan, parecia ter levado um soco no peito. Sua boca se abriu e depois se fechou. Ele não se moveu. Ele não a seguiu. Ninguém a seguiu. Tessa não olhou para mim ao passar. Seus olhos estavam fixos em algum lugar acima do horizonte, como se tudo aquilo fosse um pesadelo que ela pudesse afastar com um piscar de olhos. Seus pulsos estavam delicadamente algemados, o buquê ainda na mão até cair com um baque surdo no chão de madeira do altar. As pétalas se espalharam aos meus pés. Maya se inclinou e sussurrou: "Você fez isso." Mas não se tratava de vingança. Tratava-se de ser vista. Dei um passo à frente, tirei um documento dobrado da bolsa e o entreguei ao oficiante. "Para constar", disse baixinho, "está uma cópia autenticada do depoimento que anula a certidão de óbito falsa. Está assinada e selada. Estou legalmente viva." Ele a pegou com as mãos trêmulas e me deu um pequeno aceno de cabeça, o mesmo aceno que se dá aos sobreviventes. Tessa foi colocada no banco de trás de um carro sem identificação, sem sirenes, sem espetáculo, apenas um final tranquilo para uma mentira descarada. Mas a reviravolta ainda não tinha acontecido. A justiça final não veio em forma de algemas ou acusações formais.
Veio uma semana depois. Sentei-me no escritório de Maia, com a luz do sol entrando pelas persianas, enquanto ela abria uma série de documentos. As contas da Tessa foram congeladas, explicou ela, folheando as páginas. O pagamento do seguro está sendo reembolsado e o contrato de locação da boutique está sob análise por fraude. Olhei para as assinaturas, o nome da minha filha repetido sem parar, como um rastro de migalhas de pão que levava de volta à sua ganância. E isto, disse Maia, deslizando um último envelope sobre a mesa, veio do advogado de Logan. Abri. Era uma notificação formal de término do noivado. Devido à fraude irreparável e danos à reputação, o Sr. Logan Pierce não dará continuidade ao casamento com a senhorita Tessa Mercer. Soltei um suspiro lento. Ele não sabia. Segundo o depoimento dele, ela lhe contou que a mãe havia morrido repentinamente durante uma viagem e que a dor era dolorosa demais para ser mencionada. Ele não tinha motivos para duvidar dela. Recostei-me na cadeira, absorvendo a informação. Tessa havia inventado minha morte, reduzindo-a às consequências emocionais e usado isso para manipular as pessoas em sua vida, não apenas eu, mas todos. Foi poético, na verdade. Ela me enterrou na ficção, e a verdade enterrou tudo que ela construiu. Alguns dias depois, Cheryl e eu passamos de carro pela sua boutique. As luzes estavam apagadas. As janelas estavam vazias. Uma placa no vidro dizia: temporariamente fechado. Fiquei do lado de fora por um momento, lembrando-me do dia em que ajudei a pendurar a primeira placa de aberto, com as mãos pegajosas de tanto descolar a etiqueta, e seu sorriso largo e orgulhoso. Tudo começou com amor, com a esperança, com uma mãe desejando o sucesso da filha. Mas agora, a loja estava vazia. Quando nos viramos para sair, uma mulher surgiu atrás de mim, quase na casa dos 30 anos, vagamente familiar, talvez uma das assistentes da Tessa. Você é a mãe dela, disse ela. Assenti, sem saber o que viria a seguir. Ela fez uma pausa. Só para você saber, você não fez nada de errado. Então ela se afastou, e eu fiquei ali, sem chorar, sem tremer, apenas respirando. Naquela noite, acendi uma vela ao lado da minha cama, não para o luto, para a libertação. Porque a justiça não tinha sido barulhenta. Não tinha sido cruel. Tinha sido silenciosa, limpa e completa. Minha filha tentou me apagar, mas eu mostrei ao mundo e a mim mesma que não desapareceria silenciosamente. E a justiça final? Não foi que ela perdeu tudo. Foi que finalmente me lembrei de quem eu era e de quem eu nunca mais precisaria ser. A casa parecia mais leve depois de tudo, não porque algo tivesse sido limpo ou trocado, mas porque eu havia parado de carregar o peso de ser esquecida. Eu não andava mais de cômodo em cômodo me perguntando se havia cometido algum erro irreparável como mãe. Eu havia enfrentado a mentira, trazido-a à luz e sobrevivido a ela. E justamente quando eu pensava que aquele capítulo estava terminado, que eu finalmente poderia virar a página e viver uma vida tranquila, sem mais surpresas, meu passado bateu à minha porta da forma mais suave e inesperada. Tudo começou com uma carta. Chegou numa quinta-feira, escondida entre uma pilha de folhetos de supermercado e uma revista que eu não tinha assinado. O envelope era creme, endereçado à mão com uma caligrafia cuidadosa, sem remetente. Por um momento, pensei em jogá-lo fora, meus nervos ainda estavam à flor da pele por tudo que eu havia suportado. Mas algo na caligrafia me atraiu. Sentei-me à mesa da cozinha, com uma xícara de chá de menta ao meu lado, e o abri. Querida Elaine, não sei se você se lembra de mim. Sou George, filha do seu falecido marido. Só nos encontramos algumas vezes, quando eu ainda tentava entender o que significava fazer parte de uma família reconstituída. Parei. George. Claro, eu me lembrava dela. Harold tinha uma filha do primeiro casamento, nascida muito antes de nos conhecermos. Ele não era próximo dela e, durante a maior parte do nosso casamento, ela era mais uma foto distante numa gaveta do que uma presença em nossa vida. Nós a convidamos para a formatura da Tessa anos atrás. Ela enviou um presente, mas não compareceu. Continuei lendo. Soube o que aconteceu com a Tessa. Não vou fingir que sei de toda a história, mas vi o noticiário e reconheci seu nome. Só queria dizer que sinto muito. Sinto muito pelo que você passou e sinto muito por nunca termos nos conectado de verdade. Talvez a culpa seja, em parte, minha,
Mas se ainda houver espaço na sua vida para um ramo distante da sua árvore genealógica, eu gostaria de tentar de novo. Recostei-me na cadeira, atordoada. Ela não tinha motivo para me procurar, nenhum interesse na minha vida. Ela não estava pedindo dinheiro. Ela não estava oferecendo conselhos. Ela estava oferecendo conexão. Depois de tudo que eu havia perdido, depois de ser apagada, usada, abandonada pela minha própria filha, ali estava alguém que eu não via há mais de uma década, me procurando apenas para dizer: você não está sozinha. Solucei enquanto apertava a carta contra o peito, não por tristeza, mas sim por um sentimento mais suave de gratidão que eu não sentia há algum tempo. Ela escreveu um número no final da mensagem, para o qual liguei na manhã seguinte. Após o primeiro toque, ela atendeu. Elaine, murmurou. Respondi, com a voz embargada: George. Muito obrigada por me escrever. 2 dias depois, almoçamos em um pequeno café chamado Neutral Ground, que fica no meio do caminho entre a cidade dela e a minha. Seus olhos e a maneira como ela cruzava os braços enquanto refletia eram iguais aos do Harold. Por 3 horas, conversamos sobre nossas famílias, perdas e o que significava reconstruir depois de sermos destruídos. Ela me contou sobre sua filha de 8 anos, Anna, que já faz perguntas profundas sobre o mundo e é incrivelmente inteligente. Ela me perguntou se eu poderia visitá-la algum dia. Sem hesitar, respondi que sim. Éramos apenas 2 mulheres ligadas pela dor e pela história, aprendendo a nos reconectar à vida uma da outra como escolhas, em vez de sombras. Não havia constrangimento entre nós, nem necessidade de agirmos mais próximas do que realmente éramos. George me enviou por e-mail uma foto da Anna segurando um livro naquela noite. Eu já havia sugerido o livro ao pai dela uma vez. Um momento de silêncio, um círculo completo. Guardei a foto. Olhei para ela por mais tempo do que pretendia. Vi algo nos olhos daquela criança que não via nos de Tessa há anos: curiosidade, abertura, um futuro e, talvez, apenas possivelmente, outra oportunidade de ser mãe, não do tipo esperado ou devido, mas do tipo que floresce por respeito e não por dever. Naquela noite, ouvi os grilos enquanto tomava chá no pátio, coberta pelo meu chale. Eu não estava mais sozinha. Porque familiares nem sempre pedem desculpas. Às vezes, isso pode vir sutilmente, na forma de uma carta, um almoço ou o olhar de uma criança que você nem sabia que precisava. Eu também não estava perseguindo isso desta vez. Eu tive uma ideia. Eu estava ajoelhada ao lado de uma fileira de lavandas que eu havia plantado semanas antes no jardim da Cheryl, enquanto o sol começava a se pôr. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, fui devagar, não por tristeza, mas por paz, e a terra estava quente e perfumada. Eu não estava mais esperando por um chamado. Não esperava um reencontro inatingível. Não estava ensaiando minha resposta para Tessa caso ela batesse à minha porta novamente. Eu tinha posto um fim a tudo aquilo porque finalmente havia me livrado da parte de mim que pensava que o amor era algo que se conquistava, principalmente do próprio filho. O eu que costumava embrulhar presentes para alguém que não me via mais, enviar mensagens com dedos trêmulos e inventar desculpas não estava mais lá. Eu a enterrei com ternura, não com ressentimento, mas com empatia. Com o amor que ela tinha, ela fez o melhor que pôde. Eu era uma pessoa diferente agora, uma pessoa completa. Com minha bolsa de tricô ao meu lado e um cobertor enrolado nos ombros, sentei-me na varanda depois do jantar. Para Anna, filha de George, eu tinha começado a criar um pequeno cobertor de bebê. Seria macio, creme e amarelo, nada extravagante, apenas conforto básico, como o tipo que eu costumava dar para Tessa. Foi então que entendi que o amor não era o problema. Para superar isso, eu não precisava abrir mão do meu amor. Tudo o que eu precisava fazer era parar de implorar por ele. E senti algo que não sentia há anos: liberdade, naquele momento de tranquilidade com o estalar das agulhas e o aroma do alecrim vindo dos jardins de ervas. Refleti sobre a mulher que eu era ao chegar à casa de Cheryl, uma pessoa apavorada, humilhada e insegura. Na minha própria vida, eu era um fantasma, certa de que Tessa se lembraria de mim se eu permanecesse quieta, modesta e carinhosa o suficiente. No entanto, agora eu percebi algo muito mais poderoso. Mentir sobre a sua morte não indica apenas que alguém decidiu te esquecer. Indica que essa pessoa está se arriscando com a ideia de que você não terá dificuldades para ser lembrada. Mas eu fiz isso, com sinceridade, paciência e força, não com raiva ou vingança.
A justiça é frequentemente vista como um tribunal ou uma punição sendo aplicada. No entanto, justiça para mim era uma noite tranquila de domingo, passada em crochê, fazendo um presente para uma garotinha que me considerava mais do que apenas um papel secundário ou um fardo. Minha própria respiração, a cadência da minha nova existência e cada passo que eu dava para longe do silêncio e em direção ao respeito próprio eram fontes de justiça. Não, Tessa não escreveu. Mesmo depois do início dos procedimentos judiciais, ela nunca ligou. Não tenho certeza se ligará. E não tenho certeza do que ela procurará se ligar. O que eu sei, porém, é que ela não encontrará uma mãe que faça de tudo para ser aceita. A mulher que continuou a doar muito tempo depois de estar esgotada não será encontrada por ela. Eu preparei minha própria mesa, então ela encontrará alguém que não esteja mais esperando por um lugar na dela. E eu me sento lá todos os dias com pessoas que querem estar comigo, não porque precisam. Pessoas como Maya, George e sua filha, Cheryl, e, mais importante, eu mesma. Porque descobri que fazer as pazes com a pessoa que te fez mal não é o mais importante. A parte de você que permaneceu por muito tempo é a causa. Amarrei o último fio do cobertor de bebê e o dobrei no colo naquela noite, enquanto o céu se tornava índigo e as estrelas começavam a aparecer. Como eu, ele era inteiro, delicado e feito com amor, em vez de desespero. Sorri porque tinha conseguido, não porque tudo tinha saído como planejado.